na estrutura do atendimento. Então, ampliação de CAPs, leitos para internação quando necessário. Então, todas essas situações são situações debatidas lá a nível municipal, dos municípios, né, dos estados e federal. Tanto que nós tínhamos lá representantes do Ministério da Saúde, do Ministério de Direitos Humanos, para pensar qual a melhor forma de ajustar essas políticas públicas, de fazer com que nós temos hoje muitas políticas públicas para esse atendimento, mas para que elas sejam efetivas, para que elas se realizem lá nos municípios. A vereadora Graciele falando, como que está com relação aos leitos para esse tipo de atendimento aqui em Sinop? Então, Sinop não tem leito específico para internação, essa é uma luta nossa também, porque se nós temos uma situação de crise, às vezes a família, eu tive recentemente uma demanda assim no final de semana, de uma adolescente, e a família não sabe como lidar. Então, nesses momentos, até que você organize o atendimento todo que a pessoa precisa do leito de internação, né, em algumas situações. Então, essa é uma demanda emergencial que a gente precisa resolver. Então vocês estão batendo duro aí? Com certeza, com certeza. O tempo todo que nós temos, inclusive em Sinop nós temos várias demandas e a gente sempre faz isso de levar essas cobranças. Então nós temos a forma de abordagem, por exemplo, nós temos pessoas com adoecimento psíquico que são moradoras de rua, que são pessoas em situação de rua. Essas pessoas, a forma de abordagem com elas tem que ser diferenciada, né? Então há que se ter esse cuidado. Então essa é uma demanda que a gente cobra sempre ao executivo. A questão do leito é outra demanda. A questão da gente brigar para trazer mais CAPs para o município de Sinop. Então, são demandas que a gente está constantemente cobrando. Esse tipo de situação que você trouxe, por exemplo, quando a pessoa está em situação de rua, então são fases, por exemplo, a primeira ela recebe um atendimento da assistência social, aí depois é direcionado para o CAPS, como que funciona? A própria assistência social tem que fazer essa abordagem primeira da assistência social e diagnosticando que a pessoa pode ter alguma outra demanda de saúde mental, da saúde de uma forma geral, precisa encaminhar para os setores específicos, né? Então, para a unidade de saúde, para que a gente tenha o diagnóstico, tendo o diagnóstico, precisa encaminhar para o profissional, né? A pessoa precisa ser encaminhada para a casa de passagem, para ficar temporariamente ali até que se encontre a família, né, ou algum vínculo onde ela vai se amparar, mas nesse meio tempo ela precisa ter esse atendimento. Então, recentemente nós tivemos a demanda de um adolescente, foi inclusive expulso de casa e ele tem adoecimento psíquico. Então, ele precisava sair da rua, a demanda que chegou pra gente, porque ele estava dormindo na calçada, mas ele também precisava de imediato desse atendimento da saúde. Então, a gente já faz a cobrança para que o encaminhamento seja feito simultaneamente. Ele é encaminhado para a casa de passagem, ele é encaminhado para a unidade de saúde para fazer os atendimentos necessários. Professora, aproveitando que entramos nesse tema do adolescente e agora perguntando para a professora Graciele, como que se dá você não está no lugar de psicólogo, então não é o diagnóstico. Como que é a identificação das pessoas que sofrem tanto com as questões emocionais que causam mutilamento e às vezes em situações mais graves o suicídio? Então, Tiago, eu sempre falo muito da valorização do professor, porque tanto isso que você mencionou das questões de saúde, quanto outras situações de violência sexual, de violência física contra os nossos jovens, as nossas crianças, os nossos adolescentes, eles são muitas vezes identificados pelos professores. Então, quando nós temos na escola, a gente percebe, os professores eles fazem constantemente uma análise do aprendizado do aluno. Se aquele aluno ele está tendo as condições básicas de vida ali, né? Tem a alimentação, vai para a escola, está devidamente vestido, mas ainda assim, e com todo o esforço da escola, ele não consegue avançar no aprendizado, começa-se um processo de investigação para saber se há algum outro problema. Às vezes é nesse momento que a gente identifica o profissional, no caso para quem nós encaminhamos, identifica algum tipo de diagnóstico, né? Então, a gente informa a família, orienta a família para procurar o sistema de saúde e assim vai procedendo com a orientação até que o adolescente ou a criança tenha todo o atendimento necessário, né? Através dos CAPs, através da unidade de saúde. Então, essa percepção, muitas vezes ela é tida pelo professor. O professor não pode dar diagnóstico, mas ele orienta a família para buscar esse atendimento e ter a possibilidade de um diagnóstico, né? Seja de ter, de fato, um adoecimento psíquico, algum problema ou não. Como todo processo educacional requer uma parceria entre a família
e a instituição, né? Com toda certeza. Inclusive, hoje o ideal seria que as nossas escolas contassem com um profissional da área da psicologia, né? O nosso ideal de vida é esse, porque nós temos demandas cotidianas, seja do adoecimento psíquico, seja das consequências do bullying, seja dos conflitos que há dentro da escola entre as crianças e adolescentes. Então, tudo isso requer um olhar atencioso de um profissional específico, né? Então, de fato, como você mencionou, precisa ser um trabalho conjunto e ideal seria que nós tivéssemos um profissional também na escola constantemente. Nós vemos, assim, eu acompanhei um tanto na minha formação acadêmica, movimentos, eu não sei falar ao certo a sigla, é GLBTQ. LGBTQIA+? Sim. GLBTQ+, nós temos movimentos feministas, temos, né, combate ao racismo. Combate ao racismo. E como que você vê atualmente nas escolas essas questões? Ainda acontece muito bullying, homofobia? Como que acontece, Priscila? Tiago, infelizmente acontece. Todas essas pautas, elas podem somar, todas essas violações, elas podem somar para o adoecimento psíquico, de alguma maneira, né? Ou para o não aprendizado efetivo desse aluno. Por quê? Um aluno que ele já tem problemas de preconceito, né? Como você citou, as pessoas LGBTQIA+, elas já têm um preconceito na sociedade de uma forma geral. Quando ela vai para a escola, se ela tem uma situação de bullying ali constante, ela pode ter gatilho e ter um adoecimento maior, né? Um sofrimento maior. A mesma coisa acontece com as pessoas negras. Aquela história de que rir do cabelo da pessoa, da cor da pele, esse tipo de situação vai adoecendo a pessoa, vai criando uma situação que é totalmente inviável para ela estar num ambiente de aprendizagem, que é para ser um ambiente tranquilo, porque o aprendizado ele acontece a partir do momento que você tem um ambiente propício para isso, harmônico, né? E quando você tem esse tipo de situação de violação, de bullying, não tem esse ambiente necessário para o aprendizado. Acontece com as mulheres também, né? Com as meninas, o preconceito com as meninas também dentro do espaço escolar, são situações que geram um problema, uma perda muito grande para o aprendizado dos nossos jovens, das nossas crianças, adolescentes. Então, é preciso que a gente pense, né? Quando a gente fala de falar sobre homofobia, sobre racismo, sobre machismo sobre violência contra a mulher dentro do espaço da escola, é justamente para que nós possamos corrigir já na infância e na adolescência uma falha muito grande na nossa sociedade, um mal muito grande, que é a violência contra a mulher, que chega ao feminicídio, que é o preconceito com a população negra, que faz com que os nossos jovens negros de periferia muitas vezes sejam vistos como não quistos, né? Às vezes tem dificuldade de arrumar emprego por conta da cor da pele. Então, esse tipo de preconceito, o mesmo acontece com as pessoas LGBT, então esse tipo de preconceito precisa ser quebrado na nossa sociedade. E o melhor lugar para isso é desde cedo, desde criança, né? Lembrando que isso também é um processo construído, ninguém nasce racista, ninguém nasce homofóbico, a questão é que a nossa sociedade, historicamente, infelizmente, tem esses preconceitos em si, então é preciso que a gente desconstrua aos poucos, né? Graciele, nós temos vários recursos para poder auxiliar as pessoas, né? Como diz o próprio slogan, você não está sozinho. E o que me veio agora para te perguntar é como que é tratado as pessoas que ainda insistem, por exemplo, um adolescente, um jovem que está em sala de aula, por falta de compreensão, ainda comete bullying, ainda comete atos racistas. Como que é tratado essas pessoas dentro da sala de aula? Lembrando que é crime. E aí como que é tratado um menor? Quando na escola, quando nós temos os menores, e como eu falei, ninguém nasce racista, homofóbico, machista, isso é construído, nós precisamos desconstruir. Existem muitas formas de fazer isso, seja através da fala do professor, porque tem isso inclusive no currículo escolar, oficialmente, está lá. O combate a todas as formas de preconceito está na Constituição também, então é conteúdo de ser trabalhado. As estratégias podem ser as mais variadas. Eu assisti nesse Fórum de Saúde Mental uma apresentação do Balé Manguinhos, que é um balé inclusive premiado, que é de uma das favelas do Rio de Janeiro, e ele é premiado inclusive nacionalmente, internacionalmente, se não me falha a memória. E uma das apresentações deles era sobre os jovens mortos na periferia, que majoritariamente são negros. Então, através da arte, de uma apresentação de balé, de moradores, de adolescentes
da favela, a gente consegue perceber o quanto pode ser nocivo e doloroso perder uma vida, seja no caso lá nós tivemos mães fazendo depoimento, as mães que perderam seus filhos, né? Antes da apresentação teve os depoimentos das mães passando no telão, mas para quem está assistindo, seja para você saber como é perder um amigo, perder um aluno, perder um filho, então através da arte, uma coisa linda de se ver, você consegue ver o quanto pode ser nocivo o preconceito, né? Então, a arte é um exemplo, mas através do esporte a gente consegue fazer isso, através de trabalhar um conteúdo, quando você está trabalhando gramática, história, você consegue mostrar. Por exemplo, aulas de história. Frequentemente a gente vê erroneamente as pessoas trabalhar só o sofrimento da população negra, historicamente. Mas a população negra é responsável por muitas coisas da nossa cultura. A feijoada, a capoeira, uma série de coisas que está presente no nosso dia a dia é cultura, a dança. Então, quando eu mostro que, olha, essa população tem uma contribuição riquíssima para a construção do nosso país, o nosso adolescente ali que porventura seja racista, ele começa a olhar diferente para o colega. Ele fala, olha, essa pessoa, né, as pessoas negras têm uma contribuição na nossa sociedade. São formas, óbvio que eu estou falando de forma simplória, a gente não consegue falar da complexidade disso em tão pouco tempo, mas é uma das formas que você vai mostrando para as pessoas que o preconceito não é legal, que não é justo, que não é certo, né? Trazer a compreensão, né? Exatamente. A compreensão é necessária. Exatamente. Entender que cada um tem o seu valor. Exatamente. E que essas particularidades é que faz essa diversidade tão rica do nosso Brasil. A gente é tão rico em cultura, né? A gente pode sempre estar aprendendo uns com os outros, né? Exatamente. E essa riqueza, ela se apresenta em todos os estados. É importante a gente perceber isso, porque, por exemplo, nós estamos no Mato Grosso, especificamente aqui em Sinop. Uma parte significativa da nossa população é de colonização sulista, mas nós temos indígenas em Sinop, temos negros, temos população LGBTQIA+, temos... Então, é uma diversidade que não cabe no nosso preconceito. Nós precisamos abrir os olhos, abrir os braços para essa diversidade, para que todas as pessoas possam ser felizes no município em que elas moram, respeitadas, porque isso é importante. Hoje nós temos haitianos, nós temos uma série de culturas presentes na nossa população que é muito diversa, que precisa ser vista, respeitada, né? Sim, acrescenta muito, né? Quando a gente amplia a nossa visão, a gente consegue enxergar além. E o tanto que pode agregar à nossa cultura essa diversidade, a gente conhecer as diferenças, né? Pode ser que a gente precise de uma interpretação de mundo que aquela pessoa que é diferente de você pode estar te auxiliando. Sim, e aí nós chegamos a um ponto que eu avalio que não deveria ser necessário, mas nós chegamos a um ponto de ter legislação para dizer que precisa ser ensinado isso. Por exemplo, a Lei 10.639 exige que a gente ensine, mostre que o currículo deve ter a contribuição dos povos africanos, indígenas, da população negra para a construção do nosso país. Então, precisou de uma lei para isso. E tudo bem que então a gente tenha chegado a esse ponto de precisar de uma lei, agora ela precisa ser efetivada, né? As escolas municipais e estaduais precisam cumprir isso, para que a gente possa, aos poucos, mudar a cultura e que as pessoas possam ter mais consciência de como essa diversidade toda só nos enriquece. Muito bem-vinda a sua presença aqui. Mais uma vez eu quero falar que as portas estão abertas. Eu sei que tem muito ainda para a gente falar. Você como mulher, professora, vereadora, à frente do Sintep também, participando do Sintep, também do Sinop para Elas. Então, isso. Tem muito assunto ainda que a professora Graciele vem trazer aqui para a gente. E é uma honra ter a sua participação aqui. Muito agradecido. Obrigada, Thiago. Mais uma vez eu quero agradecer e parabenizar você por esse debate tão importante, por todos esses debates importantes que você tem feito aqui e que a TV Cultura tem feito. Parabenizar vocês e agradecer demais, porque é muito importante que informações diversas e fundamentais, como vocês estão levando, chegue para a população, né? Então, parabenizar pelo trabalho de vocês também. E nós sempre temos aqui um momento de reflexão. Eu gosto de trazer uma reflexão, né? E hoje você me lembrou de uma poesia que eu fiz alguns anos atrás na UFMT, em homenagem a um amigo meu que fez a faculdade comigo, e ela diz assim, ó, diferentes somos, sempre fomos, desde os primórdios, mas isso não é razão nem ocasião para cultivarmos o ódio, e sim o amor. Não importa onde for, se é homem, mulher ou gay, se é preto, amarelo, vermelho, são tantas formas, cores, tamanho desse ser humano, que se quisermos qualificá-lo, se formos julgá-lo, cometeremos um engano, porque é cada um de um jeito. E é exatamente por isso que temos que ter o compromisso de termos respeito. Fica a reflexão para hoje.
Grande abraço a todos. Amanhã, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, estaremos de volta. Até amanhã. Olha só, seu bora, intimando meu vamos. 5h40, fim da madrugada e você me chamando. Uma voz de chapada, querendo mexer. Subi pra minha casa, dá uma emocionada e ver roupa descer. Semana passada cê não tava com outro cara, tá querendo me querer por quê?